Tá. Entende? Então, agora que já deu um certo início na matéria, deixa eu só lembrar vocês um pouco qual é a ideia do ICD, onde a gente está e onde a gente quer chegar, né? ICD é uma matéria que começa muito simples, não muito simples, assim, necessariamente dizendo que é trivial, mas começa muito com uma revisão do que é tabela, o que é um bom gráfico, o que são estatísticas, que muitos de vocês possivelmente já devem ter visto isso em matérias com probabilidade ou até no ensino médio, né? É um conhecimento mais básico, assim. Só que talvez não com a profundidade que a gente quer trazer aqui. Eu quero falar com profundidade, né? A ideia do ICD é trazer esse conhecimento usando, em parte, ferramentas Python, ou poderia ser R ou Julia, que é linguagem, né? Mas a gente escolhe Python por ser o mais utilizado hoje em dia para esse tipo de análise. E também vai começar uma parte estatística mais pesada depois, que antes vai fazer parte do módulo 1, mas eu migrei isso para o módulo 2, que está meio quebrado do módulo 1, que é essa parte de risco e essa parte de teorema central do limite. Tá? Então, é importante que vocês meio que tenham esse conhecimento mais beabá na cabeça, porque a partir do próximo módulo, isso deve ficar um pouco mais matemático, por um lado, a gente vai explorar propriedades da média, tipo o teorema central do limite, por exemplo, vai falar assim o que é uma distribuição amostral, por que a média importa, e a aula de risco vai falar como é que a gente minimiza um modelo matemático para chegar num parâmetro representativo, que inicialmente vai ser apenas a média. Então, é bem importante ter essa noção de que começa um pouco mais básico, depois vai crescendo. Antes de entrar na revisão mesmo, assim, os slides são bem poucos slides, mas antes de entrar na revisão mesmo, eu só queria lembrar, assim, tem alguém aqui que não fez o grupo ainda? Não montou o grupo? Sim, não? Alguém? Ninguém, né? Tá. Então, acho que quem está aqui, todo mundo parece que já montou o seu grupo, isso é importante, e começa a pensar nas perguntas que vocês querem fazer. Entende? A primeiro conjunto de entrevistas, ela nem existia no semestre passado, foi uma ideia meio de última hora que eu tive, entende? Mas algumas pessoas já me procuraram para fazer essa entrevista, então você tem aqui uns 3 ou 4 grupos que já conversaram comigo, meio que validando essa ideia, e eu recomendo, sabe, gente, porque o que eu estou percebendo é que com o passar do tempo, eu não sei se é efeito do ERA, é muito difícil falar, se isso é efeito só ter mais material online, né? Os projetos de CD vêm ficando cada vez mais interessantes, pelo menos para mim, entendeu? Talvez pelo fato de valer muito ponto. Agora, o projeto, talvez pelo fato de que, assim, você tem mais liberdade com as aulas assíncronas, deve dar mais tempo para o projeto. Então, eu acho muito bacana quando vocês fazem as perguntas e tem um conjunto de ideias que eu posso trazer para vocês. Tipo, mistura essa base com aquela outra. Muda essa pergunta por aquela. Talvez esse projeto nesse caminho, nessa direção, não vai dar certo. A partir do próximo módulo, as entrevistas elas são obrigatórias. Né? Então, vocês têm que marcar um horário aqui, né? Vocês são obrigados a marcar um horário, né? Para ter uma nota total no fim do projeto, né? Assim, eu vou penalizar aqui e não marcar um horário, porque eu realmente preciso fazer esse acompanhamento dos projetos de vocês. Né? Então, já marcando os horários, eu separei a hora de aula, eu estou online toda hora de aula, ou para tirar dúvidas, ou para falar de grupos, né? Eu só preciso saber antes, entendeu? Vocês percebem que eu não estou ficando esperando uma call sozinho, né? Às vezes eu falo assim, pá, tem uma dúvida, vou tirar dúvida. Ou, Flávio, marquei o horário. A gente senta lá e conversa meia horinha com o grupo, 20 minutos às vezes, para ver a entrevista do projeto. E vocês podem aproveitar esse tempo também para tirar dúvidas sobre o projeto. Tá claro? Alguma dúvida sobre o projeto? Sim, não? Dúvida uma? Dúvida duas? Então, ok. Tudo tranquilo, né? Então, projeto já foi. Entrevista já foi, entende? Vamos ver o Moodle aqui rapidinho, para garantir que está todo mundo sincronizado também. A data limite desse módulo, eu mudei, né? Até botar aqui ativar a edição, as listas, né? Elas estão todas para o dia 14. Entende? Por que as listas estão
atrasando, gente. Eu estou mudando elas para esse formato de correção automática. Entende? E nesse formato de correção automática, já tem alguns de vocês submetendo as listas. Elas não eram assim antes, era uma correção manual, que demorava muito tempo para sair a nota. E agora, vocês já, ao enviar a lista, já tem a nota de vocês, ou não, né? Mais ou menos 20 e poucas pessoas aqui já enviaram essa lista 1, entende? Tirando sua nota de 0 a 100. Vocês têm quantos envios vocês quiserem, que é uma coisa boa. E eu queria também perguntar se está claro para todo mundo qual é o sistema de avaliação aqui, se alguém teve alguma dificuldade a enviar essas listas. Eu sei que eu tinha falado que ia fazer um vídeo sobre o envio, mas como ninguém apareceu na aula, e assim, ok, você está enviando, então eu acho que está tranquilo, né? Mas está claro? Alguma dúvida nas listas práticas? Ô, professor, eu só queria comentar isso de ninguém ter vindo. No dia eu queria ter vindo, só que eu entrei no grupo e a chamada não aparece no grupo lá de ICD, então a gente achou que não tinha aula, Não. não tinha nada. É igual hoje também, Tá, por exemplo, não aparece. Aí a gente entendi. achou Vocês estão que acostumados a ver a chamada aparecendo no canal, né? é. Aí a gente entrou lá, não viu nada, ninguém achou, então deve ter, né? Então não viemos. Só que hoje não aparece também, por exemplo, eu cliquei lá no link e falei para os meus amigos para clicar, porque a gente tava esperando aparecer também e não apareceu. Entendi. É porque esse é o primeiro semestre que eu movi esse CD todo para o Moodle, né? E ao colocar no calendário aqui, entende? Ao colocar no calendário aqui, sim, Aí, ó, agora que eu viu estou mais vendo, um. Eu também perguntei, eu mandei mensagem perguntando também, só que aí eu vi. tá, ok. Eu pensei que tinha resolvido isso, para me dar um minutinho. Isso é de 2021, geral, agendar uma reunião. Porque se eu agendo uma reunião agora no canal geral, entende? Agora sim a gente vai ter uma reunião que é sala de aula de CD, que vai ser das 3 às 4, semanalmente. Não, semanalmente não, personalizada, salvar, enviar. Então agora deveria ter. Não está aqui a sala dela, não. Tá, então agora temos o saldo dela também. Apareceu aqui. Mas não entra nela, não. Tá, eu peço desculpas por isso mesmo. Né? Assim, eu tinha mudado a minha call eu tinha mudado a minha reunião para incluir o canal, mas por algum motivo não apareceu. Deve ser coisa do Teams, né? Então, o que eu vou fazer é pegar esse link aqui. É bom essas aulas que eu resolvo burocracia, né? Eu já entro na nossa matéria. Esse link aqui, editar configuração, editar configurações, esse link aqui. Ok, resolvido. E depois eu corrijo o Moodle para ter a sala de aula e cancelo a anterior. Mas agora está aqui no canal geral, né? Está tudo certo. Obrigado aí. Tranquilo? Sim? Não? Obrigado. Tá bom. Então, isso foi resolvido e eu tenho que mudar esse link. Não vou mudar agora, porque talvez a gente fique aqui ainda para a gente não se perder. Tem que lembrar disso. Pequenos erros do mundo online. Além disso, agora que nós temos um monitor, né? Já falei isso com vocês no aviso, né? Agora que nós temos um monitor também, cujo nome é o Pedro Henrique, muito bacana, que vai dar estatística, eu espero não ter mais atrasos, e eu vou sentar com ele hoje às 6 horas para a gente criar um canal por equipe, e agora a gente tem também um canto para conversar com cada equipe, não ficar mais perdido nessas entrevistas no momento. Mais uma vez, peço perdão, primeira vez que eu faço tudo 100% no Moodle. Eu estou percebendo que, antes de tudo no Teams, né? Percebendo que o Teams tem uma comunicação mais rápida algumas coisas, mas o Moodle é melhor para outras. Então, ok. Tudo isso está
fechado. Sobre as listas, além do canal, alguma dúvida? Alguém levantou a mão aqui também. O Tiago Araújo levantou a mão. Tiago. Tiago? Tiago Araújo? Você está no mudo com a mão levantada. Estou me ouvindo agora, professor? Estou sim. Ah, tá. Só desculpa, esses problemas de internet, você sabe como é que é. Sim. É o seguinte, professor, duas coisas. Uma, eu já vi, eu consegui entrar, eu já vi que resolveu, não estava conseguindo achar o link da aula, mas aí eu já vi que você estava resolvendo aí. A outra é a seguinte, como é que está funcionando o negócio do quiz do fechamento? Porque o último quiz, eu fiz ele, mas eu não cliquei em finalizar, enviar tudo. Eu não sei se na virada do horário, tirar os problemas hoje aqui, não sei se já fechou, se o que está preenchido, o Moodle, ele, mesmo eu não tendo clicado em finalizar, se vai se mandar para o senhor corrigir, se não vai, como é que está funcionando isso? Quizzes. Vamos ver aqui. Hoje, ele estava em aberto ainda. O de hoje, que eu digo assim, é da aula 6, é o último. O meu estava em aberto. Acabou o horário e eu não tinha enviado ainda, sabe? Não me tem. Você não enviou, mas. Tá, eu corrijo o horário para ser de noite, não faz sentido ter fechado mais cedo, não. Porque se fechou hoje, né? A minha preocupação era assim, se na hora que ele fechou e eu não ter clicado em enviar, se ia perder a avaliação, sabe? Tá aqui, você tirou 100. Você deve ter agora zerar hoje? Isso sou eu mesmo. Ah, não, então ótimo. Tá. Então, beleza. Obrigado. Era isso. Nada. Ok, mais dúvidas? Mais alguma coisa? Então, certo. E voltando, desempenhando, alguém tem dúvidas sobre o formato das listas? Está claro para todo mundo como submeter a lista? Ok? Tudo tranquilo? Já que tem problema do link da aula, alguém tem dificuldade para a submissão? Ô, professor, só um adendo falando sobre os quiz. No quiz 1, para mim, pelo menos, não aparece nota nem nada, só aparece que enviado. Ele não tem nota, não Qual o seu tem nome? Hélio com H. Hélio com H. Quando eu entrei aqui, não tinha nota, aqui para mim não aparece nota de nada, só aparece que foi enviado. Ok. O que eu vou fazer agora, quando fechar esse módulo, é criar uma planilha com as notas, né? Porque eu faço uma regra de 3 direitinho, entende? Para ficar corrigido. Mas tem essa nota assim. Atila Carvalho. Porque a demora das listas é porque você está mudando ela para formato de correção automática. Eu já enviei a lista 1, a nota já está disponível para a gente ver? Tá. Vocês não conseguem ver, não? Aqui, ó. Lista de envios. Não. Vocês não conseguem ver a nota? Listas práticas, lista 1. Não, Acho que tem que visualizar envios. Eu consigo ver. Ah, sim, tem o botão avaliar aqui. Você apertou? Agora está avaliando. Tá. Então vamos aproveitar Ok. a sala que está aberta, né, já que a gente teve a aula no dia, né? Vou copiar aqui alguém que fez a lista correta, só para não ter que fazer novamente, né? Se eu mudar aqui meu papel para aluno, para todo mundo, né? Eu mudo para aluno, né? Eu me perco no mudo. Sou como aluno, né? Se eu for aqui na lista 1, o VPL, ele não foi feito para Python, gente. Assim, quem já fez PDS2 já usou VPL para outras linguagens, né? Mas eu fiz um gambiarra, literalmente, no VPL, para poder corrigir Python. Então, tudo que você tem que fazer é copiar o seu código que você fez no notebook, ou fazer o upload, entende? Salvar, apertar em avaliar, e você recebe uma nota, como está aqui, nota proposta. Você pode executar o notebook também, mas não vai dar em nada, entende? Só vai imprimir o que o notebook sai na tela. Se você comete um erro, tipo, se eu cometo um erro aqui nessa solução e coloco um mais, e eu clico em avaliar, você vai tirar 0. A nota não está proporcional, não. Ela é 0 ou 1. Ou você acerta tudo, ou você erra tudo mesmo. Entendeu? Por enquanto está assim. Talvez nas próximas eu consiga mudar para melhorar isso um pouco. Como é que isso é feito? Entende? Como eu disse, o VPL ele não é feito para esse tipo de avaliação. Ele é feito para avaliação de entrada e saída. Entende? Então, eu consegui mudar um pouquinho para conseguir chamar as funções de vocês
isso aí corrigindo, porque ainda está meio que 0,1. Não está parcial, não. Atlas, tem mais dúvida? Ou está claro a ideia? Professor, sobre a submissão da lista e avaliação, a gente pode fazer a avaliação mais de uma vez até o prazo para poder achar algum erro que faltou, ou fez a avaliação, só vai poder dar uma avaliação só? Eu digo esse pode avaliar. Ficar avaliando direto. Né? Se eu ficar mudando aqui, vou avaliando. Né? O que vale é a última nota. Vai ser 0. Quando eu botar aqui o A data foi prorrogada, não é? Foi, porque falta uma lista, né? Tipo, sim, agora que eu tenho... Tá, agora que eu tenho o Pedro como monitor, o Pedro, eu dediquei ele só para listas. Então, ele vai fazer só listas agora, para vocês. Obrigado. Espere que no próximo módulo tenha mais de 3. Como elas são 5, eu quero botar umas 4, 5, né? Mas é para vocês irem praticando o código mesmo. Mas tá bom o formato? Vocês estão aqui com o formato? A correção ainda está um pouco esquisita. Eu tirei 0 aqui, não sei porquê, mas agora eu tentar funcionar e não está tão estranho, não. Só correção mesmo. Tá, é porque você não tem um feedback bom, né? Onde você errou, né? O que você pode ver é o seguinte, uma dica, né? Como é que funciona a lista? Né? Ele é um teste de unidade, é um teste Python mesmo, é um código Python que corrige a sua lista, chama a função aqui, inner e medmul. Se eu editar a lista que eu submeti como aluno e eu cometer um erro, aqui em alguma função, naquela medmul novamente, e eu mandar avaliar, vocês podem aprender a ler isso aqui, né? Você vai ver que teve um erro, um acert, cadê um aqui, né? Você vai ver que teve um erro, que é o assertion error, onde eu esperava 7,5 na multiplicação de duas matrizes. Então, você sabe pelo menos qual o método que você errou. Tá claro, Atlas? Tá claro, sim. Tá claro, né? Tipo, é meio chato de ler, mas dá para ler. Né? Se eu errar a inner aqui, que alguém fez com esse inner, né? Se eu mudar essa função aqui para ser um errinho, né? Array 1 mais array 2, salvo e manda avaliar. Olha, não que eu copiar a solução de alguém não está errado, mas deixa eu forçar um erro aqui. E eu mandar avaliar. Você vai ver que agora eu tenho um erro na função inner, tá vendo? O primeiro erro ele para. Não é tão... Esse é um teste de unidade em Python, tá? Aí também tem um teste de unidade em Python. É assim que a nota é avaliada. O que eu faço, se você quiser que eu mostre depois, eu escondo um teste que vocês não conseguem tocar nele, que vai rodar no método, que é esse códigozinho aqui, né? Que vai rodar os métodos que eu peço para vocês implementarem, ignorando a entrada e saída. Mais dúvidas? Não, só isso. Obrigado. Ok. Então, estamos, claro, com as listas. Ainda falta uma lista do módulo 2, que vamos dar data de entrega. E é bom que vocês tenham tudo como correção automática para vocês. No momento, não faz muito sentido, mas só para deixar claro que, se eu mudar aqui para professor, né, uma das vantagens de usar o Moodle, vai tornar para o normal, é que eu posso ver os envios, entende? E eu posso ver também as similaridades entre os envios de vocês. Entende? Então, assim, não tem problema nenhum esses números serem altos, porque são listas muito fáceis de 2 linhas, né? Mas algo que é mais complicado, a gente pode começar a observar isso também. Só fazendo um pouco de medo, assim, tentem fazer as listas vocês mesmos. Não tem nenhum problema compartilhar informação, mas, bem, é bom vocês aprenderem o assunto da matéria. E é isso, entende? Então, sabendo disso, eu já falei dos projetos, lembrando que não entrou entrevista agora é meio que obrigatório, então marca as entrevistas, fechem as equipes e só. Show. Entende? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu tenho aqui basicamente um conjunto de perguntas e slides para passar. Oi. Você podia explicar esse negócio das entrevistas? Porque quando a gente entrou aqui, não tinha, já tinha passado disso. É só, a gente tem que marcar, a partir de hoje, marcar uma data para entrevista? Isso, existem 3 entrevistas, né? Até a fim do projeto. Uma no módulo 2, uma no módulo 3 e uma no módulo 4. Então, essas entrevistas é o tempo que eu tenho para sentar com vocês e ver como vocês estão caminhando na matéria. Né? É realmente um acompanhamento personalizado para cada grupo. Para saber se vocês estão entendendo a matéria e estão fazendo o projeto correto
aplicando tudo que a matéria exige. Tá claro? Ok. Essa, a partir do dia 9 até o dia 30, entre esses dias que estão ali, é a primeira obrigatória. Primeiro obrigatório, é isso, justamente. Ok. Entende? Na entrevista, eu vou ver como é que está o projeto de vocês, se vocês estão aplicando os conceitos da matéria e dar dica como seguir. Além disso, eu posso dar dica de código. Tipo assim, uma coisa que já reclamaram isso no passado, no sistema aéreo, é tipo assim, professor, a gente vê pouco código, o código está solto no notebook, né? Então, na entrevista, fala assim, use tal método, use tal pacote, use tal coisa. Né? Ajuda vocês. Tá claro? Boa parte da nota é esse projeto. Né? Então, para não ficar solto no projeto. Tá claro, Wesley? Hélio Victor. Entendi. Eu vou falar com o meu grupo. Tá bom. Então é isso. Deixa eu ver aqui o texto. No texto estamos tranquilo? Tá. Então, assim, como eu falei desde o início, né? Não sei se mais nada já não muda ou não. Já passei por listas, quizzes, o nosso novo monitor que está fazendo novas listas para a gente. Aproveitem que o nosso monitor é estatístico, então está fazendo boas nesse semestre. Então ele pode tirar várias dúvidas bacanas. Tudo certo. Entendeu? Tá. Então deixa eu explicar agora como é ICD, né? Tipo, como eu falei aqui no início, ICD começa com essa revisão de probabilidade que vocês devem ter visto mais passado, explicar algumas estatísticas básicas que vocês já devem ter visto isso também, o que é uma tabela de dados. Então, começa com esses conceitos mais, vamos dizer assim, beabá. Só que isso é bem importante para a gente chegar nos próximos módulos, entendeu? Em particular, a ECD dá uma subida grande em dificuldade quando chega no módulo 3. É o que os alunos mais reclamam. Embora vocês já viram regressão linear. Entendeu? E desse módulo 1, existem duas pontes que a gente poderia seguir em CD. Uma que a gente segue, que é esse caminho, que é um caminho de um livro de estatística clássica, é a gente fazer essa exploração inicial de dados, ambiente, Python, etc. Eu acho que hoje em dia o Colab, os notebooks da aula, tudo ajuda bastante. Sintam-se livres para mandar mensagem, Fábio, tal notebook tem um erro, tal notebook tem uma coisa que eu não entendi, que eu corrijo isso. Os notebooks foram feitos, assim, na primeira versão de CD e eu tento melhorar todo o semestre, pode falar tranquilo. Mas acho que agora está bem trivial rodar isso no Colab. Né? Então, vocês conseguem rodar e brincar com essa parte da matéria. A segunda parte da matéria, então, que é meio que essa primeira parte. Né? A segunda parte da matéria, agora vocês já estão meio que com esse ambiente, com essa revisão mais clara, entendeu? A gente vai falar de teste de hipótese. Teste de hipótese é um assunto que muito aluno se confunde na ideia e no conceito, entendeu? Mas se você pegar a pandemia hoje em dia, as vacinas e tudo mais, tudo que a gente está fazendo é estatística básica de teste de hipótese. Né? Teste de hipótese vai falar o seguinte: será que eu consigo ver esse efeito no futuro sem conhecer o futuro? Entendeu? Será que eu tenho alguma garantia que a vacina vai funcionar no futuro sem realmente ver esse futuro? Quando você pega o resultado de uma vacina, ela vem com... A vacina tem tantos por cento de eficácia, mas o intervalo de confiança é tanto e tanto. A vacina tem 70% de eficácia, mas isso varia entre 55% e 92%, por exemplo. Isso quer dizer o quê? Que no futuro, se você pegar outro conjunto de pessoas, você vai ver um número dentro dessa faixa. Todo assim, o problema de CD tem a ver com causa e efeito, porque ao achar causa e efeito, pode ser que coisa se repete ao fazer o mesmo experimento. Tá? Então, aqui a gente meio que só viu plot simples, né? Regressão, assim, um scatter plot entre duas variáveis, ou um histograma de uma variável com a outra. Quando a gente vê esse efeito, só com o teste de hipótese, a gente consegue mensurar esse efeito do ponto de vista estatístico. Com a regressão e com o machine learning, a gente tem uma noção de realmente prever o efeito através de um método de aprendizado de máquina. Um outro caminho, e se você está viajando, isso aqui é motivação, vocês vão pegar isso no percurso da matéria. Um outro caminho possível, que eu não sigo em CD, seria deixar teste de hipótese para o fim. Por que eu falo isso? Né? Porque o livro do DQ100, ele nem faz teste de hipótese, ele faz só
regressão linear, machine learning, e só revisa um pouquinho o teste de hipótese. Eu gosto de falar, porque é estatística básica, é um conhecimento incrivelmente útil, é um dos focos da matéria, e ainda mais hoje em dia, com a pandemia, a gente vê o quanto isso é importante. Então, sabendo que a gente está em 5 na burocracia da matéria, e sabendo também que vocês já estão mais, vamos dizer assim, acostumados com a dinâmica, né, das aulas assíncronas, corrigindo a sala de aula remota, que tem aquele pequeno erro, e etc. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu queria passar com vocês, só para a gente ver que ter uma revisão boa da matéria. E eu também posso tirar dúvidas de notebook de código. Se alguém tivesse alguma dúvida, olha, eu não entendi como fazer isso em pandas, me avise que eu posso rodar aqui agora também. Então, como foi que a gente viu até agora na matéria, né? Tipo, a gente começa a matéria meio que falando assim, olha, qual é o trabalho do cientista de dados, né? Então, se a gente pega uma pergunta como essa aqui, ó, para cada afirmativa abaixo, indique se a mesma é verdadeira ou falsa, né? Para realizar um projeto de ciência de dados, a gente precisa iniciar com um conjunto de dados, e não com uma pergunta. Isso é falso. Na verdade, ciência de dados funciona muito melhor quando você começa com as perguntas. É por isso que na planilha eu peço para vocês, olha, quais são as 4 perguntas que vocês querem responder no projeto de vocês. Ah, claro, mas se eu tiver uma pergunta, se eu começar com uma base de dados, tipo assim, eu achei uma base muito interessante, ninguém nunca viu antes, e eu quero simplesmente explorar ela. Em algum momento você tem que chegar numa pergunta. É muito bacana pegar uma base que você acha interessante, mas em algum momento você tem que vir com essa pergunta. Entendeu? Não, todo trabalho não é feito em Python, você pode fazer em R, Julia, etc. Entendeu? São outras linguagens de ciência de dados. E sim, a tarefa final nossa, ou talvez o sonho final, né, a tarefa final ideal, a gente está aqui aqui, ideal, seja mais correto, do cientista de dados, é levantar evidência de causa e efeito. Tudo que a gente está vendo tem noção de causa e efeito. Um gráfico simples, tipo o gráfico da lista 2, que bota meses por venda de sorvete, tem uma noção de causa e efeito. Alguns meses vão causar mais vendas de sorvete. Por causa de quê? Da temperatura. Isso não quer dizer necessariamente que é o mês, porque isso muda do hemisfério norte para o sul. É a temperatura. Entende? Mas é atrás de noção de causa e efeito. Entende? Correlações são incrivelmente úteis, isso é falso, né? Porque, assim, elas dão para a gente um insight ou uma noção causal, mas elas não levam à causalidade, a velha máxima de correlação. Não é causalidade. Né? O grande trabalho de vocês vai consistir, sim, em, assim, revelar ou se comunicar com o público, entende? O cientista de dados trabalha para alguém, faz relatórios, ou faz diagramas, ou faz gráficos para apresentar para alguém, entende? E um dos maiores que vocês vão ter são as variáveis de confusão. Então, até agora na matéria, a gente não vê muito isso, mas, assim, toda vez que você fizer uma análise de dados, pergunte, existe algo que pode estar me confundindo? O que é que me confunde, entende? Vamos ver o exemplo assim de novo. Existe um aumento de vendas de um produto com base em um mês do ano. O que é que causa isso? Essencialmente, é a temperatura? É a cidade? Entende? Algumas cidades consomem mais um produto, isso pode não ser um efeito necessariamente daquela mês do ano. É alguma noção social, demográfica? Porque a gente achou evidências iniciais de cloroquina com Covid, né? Porque algumas variáveis podiam confundir a sua resposta. Né? Eu ia trazer uma coisa assim, o grupo de estudo que a gente fez já eram pessoas com tendência a se curar do Covid. Então, o cientista dela é sempre crítico. Ele sempre pensa assim, será que está certo? Será que está certo? Será que está certo? Porque na matéria, a gente não faz o trabalho ideal do estudo randomizado controlado, que é o primeiro assunto da matéria. Por que a gente não faz isso? Porque teria que interferir no ambiente. Então, vocês precisam, isso vai voltar no módulo 2, 3 e 4, se eles perguntar assim, essa análise faz sentido? Eu consigo argumentar a favor dela? Ou será que tem outra causa que explica o meu efeito que eu não consigo analisar? Mesmo se você não conseguir analisar essa outra causa, é sempre bom você ter ela na sua cabeça. Questão 3, por exemplo, é
também tem noção de causa e efeito, né? Tipo, Jon Snow tem um experimento muito interessante, a gente já viu isso na sala de aula, né? Porque ele não conseguia interferir no meio, mas ele fez essa pergunta. Olha, será que existe alguma variável nos meus dados que já traz essa noção, onde essa variável seria algo como assim, pessoas da mesma região que mudam apenas em um pequeno fator, que é a bomba d'água, qual recebem essa água, né? O trabalho de vocês sempre vai ser inquisitivo, nesse sentido. Sempre vai ser no sentido de assim, mas espera aí, como é que eu levanto essa evidência? Como é que eu vejo essa diferença? Onde é que está esse sinal? Às vezes o sinal tem a ver em deixar tudo igual e apenas uma diferença, que é a bomba d'água que você recebe aquela água. Se você vai ajudar, por exemplo, notas de alunos, e você pegar assim, olha, a média do departamento tal é maior do que a média de outro departamento, isso não é justo, necessariamente. Porque as matérias são diferentes. Né? Os cursos de humanas não fazem matéria dos cursos de exatas. Né? E a forma de avaliação da humanas é diferente da exatas. Então, comparar médias de notas entre áreas distintas não quer dizer nada. Agora, se a gente pegar alunos que fazem a mesma matéria, alguns da engenharia, uns da computação, será que já não é comparável? Entendeu? Porque todo o resto é igual. Alguém levantou a mão. Se não? Alguém levantou e abaixou. Tá. Então, assim, essas três perguntas iniciais é só para motivar, assim, o trabalho de vocês sempre é criticar e pensar o que explica isso e como é o argumento melhor para as evidências causais que eu acho na nossa matéria, né? Questões de gráficos, a gente não teve um quiz. O monitor ficou de fazer um quiz, mas não fez ainda. Se ele fizer, eu posto e mudo a data, né? Professor, o que é OIS? OIS. Ah, desculpa, gente. Aqui é porque tem um livro aqui aberto. Com mais perguntas, né? Não, eu digo assim, mas... Open Entry Statistics. Ah, entendi. Beleza. É porque isso aqui, quando o ICD voltar a não é, ele vai ter prova, né? Essa aqui é a lista da prova. Que eu estou revisando, geralmente. Né? Ah, tá. Porque a gente está revisando... É porque, assim, nós não vamos ter avaliação direta, né? Isso, é. Eu só estou pegando a mesma aula para revisar a matéria. Né? Ah, sim, ótimo. Beleza. É só porque eu fiquei na dúvida do OIS, eu estou assim, vou perguntar. Mas beleza, obrigado, professor. Não, desculpa, porque eu peguei a mesma lista, né? E até o link tá errado, hein? Até corrigir esse link, né? Aí eu tentei abrir esse material. Tá. É um livro aberto, chatíssimo, muito bom. Entende? Gráficos. Entende? Se a gente pega a aula da gente de plot, eu deixo até aqui aberto, né? A gente meio que passa por diferentes conceitos de geração de dados. Oi? Eu queria justamente nessa parte dos gráficos ali, do CDF, o boxplot, eu tinha perguntado no fórum, não sei se você lembra, de uma questão do quiz que tinha o histograma e você falou para a gente fazer na mão o CDF. Isso. E aí no momento eu entendi, só que quando eu fiz errado. Aí agora eu não entendi. Aí, então agora eu acho que eu não entendi mesmo não, como que eu faria isso na mão não. Pega esse gráfico aqui, né? Esse aqui de altura, certo? Uhum. Certo. 5 pessoas têm 1.5 mais ou menos. Não é 1.5, mas tem... Esse aqui tá melhor, tá certinho as barras, né? De frequência, entende? Número de vezes que eu levantei peso na semana passada. Então, assim, número de dias que eu levantei peso na semana passada. Tá? Então, 32 pessoas não levantaram peso semana passada. Então, isso aqui dá 30, essa barra, certo? Certo. Professor, para mim não está aparecendo, não. Pode ser alguma coisa aqui comigo. Não sei qual gráfico o senhor está querendo mostrar especificamente. Estou vendo o gráfico da questão 2, gráfico inferior direito. Que é a frequência por... Eu não consigo ler o que está abaixo, me está fora da visão aqui. Mas deve ser a minha internet, então foi mal. Não, tá aqui, ó. Frequência por quantos dias eu levantei peso na semana passada. Agora apareceu para mim. Vai aparecer, certo. Então, 30 pessoas levantaram pesos 0 vezes, certo? 30 mais 10, mais ou menos, levantaram menor ou igual a 1 vez.
30 mais 10 levantaram menor ou igual a 2 vezes. Tá claro, Ed? Tá sim. Você vê que eu estou montando a CDF, né? O Sim, número de vezes que é menor ou igual àquele valor. Tranquilo? tranquilo. Onde é que vai estar a mediana? Uns 50%. Nos 50%. Né? Onde é que eu sei que é os 50%? Eu tenho 30, quando eu somar tudo, o total é os 100%, né? Os 50% é metade disso. Ficou claro agora? Ah, tá. Entendi. É porque eu achei que tinha que reorganizar tudo e para poder fazer. Aí eu me perdi. Não, é só isso mesmo. É só essa ideia mesmo. Ok. Então, Não, assim, então... meio que já responde essa dúvida aqui, né? Você pode fazer isso para mediana, para os quartéis e tudo mais, né? E a outra pergunta que eu estava lá antes, essa outra pergunta que eu estava aqui, né? É que, assim, qualquer gráfico, gente, tem problema, sabe? Qual é um problema da CDF? Por exemplo, aqui tem uma CDF, que é o da sala de aula, né? A CDF, ela não é boa para eu ver questões como esse gráfico aqui que está no... Eu perdi aqui agora meu... Para eu ver, tipo assim, vários picos ou várias modas nos meus dados. A CDF não mostra isso. O Boxplot também não mostra isso. Então, cada gráfico tem vantagens e desvantagens. Né? O Boxplot é bacana porque ele mostra 3 estatísticas triviais. A mediana, primeiro quartil, terceiro quartil. Entendeu? Só que eu também não tenho noção do quão, vamos dizer assim, ondulado ou quantos picos tem nesse meu gráfico. A CDF resume toda a distribuição, mas também não me mostra essa questão de várias modas. Eu sou um pouco fã de CDF porque, pelo menos assim, eu sei que ela sempre está entre 0 e 1, eu sei computar assim, entre 4 e 6. Se eu tirar aqui 20 e 80, eu posso pegar uma região, entendeu? Então eu gosto da CDF, mas ela tem desvantagens também na nossa leitura de dados. Qualquer sumarização vai ter desvantagem. Né? Então, escolha aquela que responde à sua pergunta de forma correta, não aquela que responde de forma incorreta. Uma outra questão da matéria, sumarização, média contra mediana. Né? A média de salário do Brasil é alta. Isso é a meta errada, porque médias são puxadas para cima por número alto. A mediana de salário do Brasil é baixa, porque a mediana é afetada por números grandes. Tá? É muito fácil mentir com estatística. Entendeu? Como é que a gente recebe mentira direto com estatística no mundo de Covid? O Brasil é um dos países que mais vacina no mundo. O Brasil tem um monte de gente. Então, se eu não tenho mais vacina no número absoluto, não quer dizer nada. Entendeu? É uma pergunta que tem que ser relativa. Então, sempre tomem cuidado com estatística, embora é uma conta fácil na matéria, mas você tem que escolher a estatística que conta a história da forma correta. Entendeu? Não adianta de contar a história que você quer contar. Entendeu? Isso serve também para os gráficos. Né? Tipo, é muito fácil mentir com estatísticas. Tá claro? Dúvidas? Não? Tá. Então, falamos de plots, falamos de estatísticas. Você vai falar sobre a variância? Eu queria que Não você tem dúvida. Ninguém pode ter deba- dúvida. Eu estou eu queria que você conversando mesmo. Tá? comentasse de novo sobre aquele N-1. Certo. Comentar o quê? Por quê? Sim, por favor. Deixa eu lembrar aqui do... É do DDoF, professor. Aconteceu comigo E... também, quando você vai rodar pelo NP-VAR, e eu rodei até o desvio padrão ao quadrado também, tive o mesmo problema. Tá. N-1. N-1, N-1. Porque, assim, por quê? Você demonstrou, mas ficou um pouco abstrato para mim. Por que N-1? Qual a diferença? O que isso representa em relação ao que a gente sabia que era sobre N? É porque a primeira questão é, tipo assim, se N for muito alto, isso não vai dar em nada. Acho que isso é o mais importante para se pensar, entendeu? A segunda, a segunda questão é que... Deixa eu ver como é que eu lembro disso aqui. Está em qual aula mesmo? Está na aula de estatística, né? Faz muito tempo que eu vi aqui. Tendência central, né? Tendências centrais. Tá, vou descer aqui um pouquinho.
cumulativas, N mediana, quartis, desvio padrão. Então, é porque sempre que você faz um estimador, gente, esse estimador ele vai ser enviesado. Aqui tem que entrar um pouco na noção de probabilidade, assim, né? Um estimador enviesado, ele estima corretamente o que vem da população, não enviesado, né? Então, assim, quando eu tiro a média da amostra, ela tende para a média da população. Então, isso é provável. Isso você vai ver um pouco mais na aula de risco e na aula de risco. Se eu pego o soma dos dados dividido por N, de 30 pessoas no Brasil, essas 30 pessoas são, vamos dizer assim, amostradas de uma forma correta, estatisticamente, isso vai tender para a média da população total do Brasil. A média altura, por exemplo, a média de quantas pessoas pegaram Covid, assumindo que você pegou uma amostra boa. Não precisa ser 30, pode ser 1.000, 10.000, etc. Para a variância, entende? A gente não divide por N, a gente acaba dividindo por N menos 1, porque ao dividir por N, a gente não vai ter esse estimador correto, que é esse link que está aqui, né? Se eu pego, por exemplo, qual é a variância da altura das pessoas do Brasil, eu pego uma amostra de 1.000 pessoas e tiro a variância dividindo por N, entendeu? Essa variância dividindo por N, isso aqui não está funcionando? Não está funcionando. Ela não vai tender para a variância correta da população. Isso é provado, assim, a prova dessa N-1, ela não está dentro do escopo de CD. Né? Se você quiser, se eu tiver mais uma dúvida, abre aqui o Wikipedia, a gente pode ir atrás dessa prova, mas ela não está no escopo da matéria. No geral, dividir por N ou N-1, assumindo que seu conjunto de dados é grande, é bom o suficiente. Né? Vai ter uma resposta correta. Talvez não seja o que está atrás, mas a explicação é porque você chega mais perto do valor real. Se você pegar todo o Brasil e tirar a variância, vai ter o valor X. Se você pega 30 pessoas e tirar a variância, divide por N, vai ser mais longe de X do que dividir por N menos 1. A resposta seria mais ou menos essa. Professor, tá me ouvindo? Tô. Eu lembro que no vídeo o senhor comentou sobre graus de liberdade, uma coisa assim. Isso. E eu não sei se isso que foi o problema do Hélio, mas pelo menos foi o meu. Eu não consegui entender o que significava naquele contexto. Um grau de liberdade? É porque o senhor falou que o N-1 é porque é como se tivesse um grau a menos do que o N Isso. normal. E aí, isso que eu não entendi. Por que tem um grau a menos e o que são esses graus de liberdade nesse contexto? É porque, imagina o seguinte, né? Se eu tenho 3 números, né? Se eu tenho aqui x igual a int ponto array 7, 12, 20. Eu não consigo dar um som aqui, né? Isso aqui Estou vendo a tela, né? Aqui eu tenho basicamente 3 quantidades, né? Vamos supor que você é a soma deles, né? A soma deles é 39, ok? Se eu lhe der a soma desses números, que é 39, entendeu? Com 2 deles, eu recupero o próximo. Isso faz sentido, né? Sim ou não? Sim, sim. Entendeu? Então, isso aí tem a ver com eu ter um grau de liberdade. Né? O N-1, assim, que é o que o Python faz N-1, faz DDL igual, mas é N-1, né? Dá pra dizer que é como se eu tivesse um ponto num gráfico 3D e eu sei exatamente a posição dele, só que sabendo as outras 2 fica faltando só uma, basicamente, Isso. assim, É a outras mesma palavras. coisa. Entendeu? É a mesma coisa. A variância é computada em torno da média. Eu já sei qual é a média. Entendeu? Então, se eu já sei qual é a média, com N-1 ponto, eu consigo computar aquela estatística. Por isso que tem um viés menor, mas grau de liberdade tem a ver com esse conceito. Né? Eu não preciso de todos os pontos. Está mais claro agora? Sim, obrigado. Então,
Ok. Mais dúvidas? Mas você comentou em um vídeo que um número mágico da estatística é o 30. Isso. Para valores menores iguais a 30, a gente então usa n-1. E quando isso passar de 30, assim, colocando entre aspas, uma base, a gente pode usar normalmente o n, porque, por exemplo, em probabilidade mesmo, na matéria de probabilidade, quando a gente fazia as contas de variância, etc., a gente usava n. Se a gente usasse n-1, a questão estaria errada. Aí o professor daria errado para a gente na questão. Certo? E foi duro, foi um período duro. Aí, se a gente usaria o n e estaria certo. Só que aqui a gente estava trabalhando com n-1, certo? Isso. Certo. Então, para números assim, números muito grandes, realmente somar um, subtrair um, não tem muita diferença. Mas para números maiores que 30, a gente pode continuar. A gente tem um parâmetro desse que seja esse número mágico ou seja outro número para mudar de n para n-1, ou a gente sempre se acostuma a fazer com n-1? Não, porque você percebe que a biblioteca Python nem faz n-1, né? Ela faz n, né? Ela já assume que eu tenho dados suficientes. Né? Tipo, eu que forço o n-1 para vocês. Se você tem a população inteira, é n. Se você tem uma amostra, é n-1. É uma regrinha, assim, ou, por exemplo, reprovada, né? Da estatística. Agora que vocês falaram, que eu lembrei que eu realmente mostro isso no papel, né? Na aula, né? Mostra. Isso, eu peço desculpas, mas a ideia do ERI eu meio que esqueço de alguns vídeos que eu já fiz, né? E no papel tem essa noção também da soma e das N diferenças, né? Que o Lucas perguntou. Seria isso, né, Lucas? Lucas? Foi isso. Isso, exatamente. Pronto. Então, isso é o grau de verdade e esse é o motivo do nosso N-1. A dúvida do L agora é a seguinte, tá, por que no meu curso de probabilidade eu fazia por N e no meu curso de densidades eu faço por N-1? Aqui a gente está falando de estatística, entendeu? E na estatística eu trabalho com amostras. Se eu trabalho com amostras, é N-1. Por que eu uso 30 como esse número mágico, onde acima de 30 não importa mais? Tem duas explicações. Uma é que depois de 30, o mais 1 menos 1 não vai mudar muito o seu valor da média. Você não consegue entender isso, né? Tem esse momento que estabiliza. O outro motivo, que também está fora do escopo da matéria, é que isso chega mais perto, vamos dizer assim, do que seria esperado com a distribuição normal, né? Ao invés de distribuição de t-student, mas está fora do escopo da matéria. Imagine que depois de 30, já é aceito que você vai ter uma convergência boa para a sua variância. Tipo, aquelas casinhas decimais que muda no fim, não vai mudar muito a história da sua vida, não. Tá claro? Tá claro. Ok, obrigado. Mas vocês entendem o que é a variância? Vou ter uma pergunta mais simples. Ao invés de que o aluno fica preso, às vezes, no N, mas para que serve a variância? Para ver quanto eu estou distante da minha média. Isso, entendeu? O quão dispersos são meus dados, né? Sim. Isso. Em unidades ao quadrado, né? Eu faço isso ao quadrado. Sim. E X por isso menos que eu X tenho... média ao quadrado sobre N Isso. menos 1. Entende? Então, se eu estou medindo uma coisa em metros, a variância vai ser em metros ao quadrado. Por isso que eu tirei a raiz para chegar no desvio padrão, né? E seria essa noção de variabilidade diretamente dos dados. Vocês entendem por que eu tenho que levar ao quadrado? Não posso fazer direto só a diferença? Isso está no vídeo também, tá? Do vídeo. Porque senão vai dar zero a soma sempre. Vai dar zero a soma. Por que eu não faço também o absoluto? Entendeu? Assim, normalmente, com o ao quadrado, funciona melhor. Então, vamos deixar assim por enquanto. Assim, é a forma que a gente trabalha na estratégia. Né? Fazer as coisas ao quadrado fica mais fácil para a gente no geral. Então, é isso que eu tenho nesse momento. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui importante. CDF, entende? Código. Vocês estão ok com
pandas, alguma dúvida de pandas, group by, plot, tudo isso está tranquilo? Dúvida, por Eu favor. tenho uma dúvida, talvez seja bobinha, porque eu ainda nem procurei ela na internet, mas eu estava com uma tabela que eu estava lendo o Excel do Pandas, aí eu fui pegar uma célula dela e dentro da célula tem uma string. Só que em vez de receber um objeto tipo string, eu estou recebendo um objeto tipo pandas.core.series.series, mesmo pegando só uma célula. Como que eu mudo isso para string? Como assim, pandas.core? Você não sabe qual é a base de dados, não, né? Eu sei, é uma tabela que um amigo meu estava fazendo. Não era para matéria, não, era por fora. Mas você não tem ela aí, não? Eu tenho. Você tem a URL dela? Não, não tem URL. Posso mandar para você o código e o e-mail? Você Pode, manda no chat aqui. Vem aqui no chat, né? É que eu tô pelo celular, eu só tenho no computador, tô sem microfone. Ah, tá. Então manda por e-mail que eu vejo. Mas aqui eu tenho uma tabela, tipo, não entendi sua dúvida, né? Quando eu tenho uma tabela em pandas, né? Aqui eu tenho uma tabela. Sim. Primeiro eu usei o ponto lock para selecionar a linha da tabela. Aí depois eu estava retirando as colunas da tabela pelo índice uma por uma. Só que toda vez que eu colocava a linha e o índice da tabela, em vez de me retornar um string, ela me retornava um tipo de dados estranho do Pandas. Não, mas você está falando de ponto lock e iLock. Eu usei o lock primeiro, depois eu só abri chaves e coloquei o nome da coluna. Não, mas ponto lock e iLock é para a linha, não é para a coluna. Então, assim, eu usei o ponto lock para separar só a coluna, só a linha da tabela. Depois, com o que me retornou, eu estava pegando coluna por coluna. Aí, em vez de aqui eu receber pego a coluna date. Aqui eu peguei linha 0, coluna date. Uhum. Era isso? E volta direto. Ok, vou tentar desse jeito. Como eu disse, era uma dúvida bobinha, eu ainda não tinha tentado consertar ela, não, mas... Não, o que você tem que pensar é que, tipo assim, se eu faço ponto lock, o tipo disso aqui, se eu passar aqui um type desse objeto, é uma série, né? É isso mesmo que eu recebia. Isso. Se eu pego uma coluna, eu não lembro quais colunas tinha aqui agora, coluna. Se eu pego, tipo assim, esse Wix, isso também é uma série, né? Pandas sempre retorna, se for uma dimensão, uma série, certo? Uhum. Séries, diferente das tabelas, os índices estão nas linhas. Então, se eu pego o ponto lock 20, que é a linha 21, as colunas viraram linhas, tá vendo, né? Uhum. Mas elas ainda são índices, porque são uma série. E eu posso pegar pelo nome. Tá claro? Sim. Isso deu não, porque era número. Isso não era não. Uhum. Tá, tem duas mãos levantadas. O primeiro foi o... Esse nome aqui foi o Lucas. Ô Flávio, deixa eu te falar, é porque as poucas vezes que eu tive que mexer com o Matplotlib, eu tive bastante dificuldade. Primeiro, sei lá, tudo você vai procurar na documentação, às vezes você tem dificuldade, a documentação não, sei lá, não é tão abrangente, vamos dizer assim, os exemplos e tal. A gente vai ter bastante tempo para exercitar fazer plots, porque, pelo que eu entendi, você deu bastante importância para a forma como a gente visualiza e apresenta os dados, até para não entender uma imagem errada daquela base de dados que a gente tem. E aí eu quero saber se a gente vai poder mexer bastante para poder saber, sei lá, pelo menos o tanto que a gente precisa para a gente saber se desenvolver bem sozinhos, utilizando essa biblioteca. Tá, isso é uma ótima crítica, Lucas. Assim, não pergunto, mas... Porque, assim, eu falo muito da matéria sobre isso. Você vê que não teve quiz, porque o quiz é difícil de fazer, de plot, porque é muito subjetivo, né? Mas eu vou falar com o... como montou hoje, né? E eu vou pedir para ele, talvez, fazer uma lista. O quiz ele estava fazendo, mas ele não lançou ainda. Então, eu nem ia lançar, mas posso lançar o quiz e mais material de plot, sabe? Porque você tem razão. É uma coisa muito interessante. Quem só gasta 2 aulas. Então, eu vou lançar mais coisas para vocês. O Montou esse mestre, ele é bem bacana, ele é da estatística, está bem empolgado. Então, eu vou tentar lançar o máximo até para vocês. E, assim, como tudo vale pouco, gente, assim, eu posso dar um ponto extra, eu posso normalizar, isso a gente vê depois, né?
Eu vou colocar a matéria, a gente não vai vocês aprender, mas sim. Matplotlib não é a biblioteca mais simples do mundo, não. Os gráficos, por padrão, saem feitos. Não saem bem feitos. Vou ver se eu consigo fazer um material. Não tem agora, não. Mas eu consigo ver. Tá bom, obrigado. Ô, professor, eu acho que foi nessa própria tabela aí, Certo. quando você tratou, agora eu não lembro se é aquele notebook 5 ou 6, Eu abri esse aqui. porque, Aqui tem um 4, porque 5. quando você, em um dos códigos, quando você tinha aquela tabela, você pediu para remover os NaN, né? Você passou um comando que ele removeu todos os NaN. Aqui, drop NA. Isso. Só que quando ele quando ele tira esses NaN, ele some com a linha inteira que tinha. O que acontece? Linha inteira. Tudo, então, a linha inteira. Isso. Mas esse dado, ele não é, entre aspas, desperdiçado, não? Porque tipo, tinha linha que era um elemento só que tava NA, o resto tudo tinha conteúdo. Você vai fazer isso aqui, né? Eu posso tirar a média do data frame. Aqui eu tenho a média, certo? E eu posso fazer algo como assim, df.fill.na, fill.na mesmo, df.fill.na, com um valor df.fill.na com df.min. Ao invés de tirar o NaN, ao invés de tirar o NaN, df.min. Certo. Ao invés de tirar o NaN, as colunas numéricas, esse aqui não é numérico, né? Isso aqui é coluna. As colunas numéricas foram substituídas pela média. Entendeu? Então, eu não perco a informação, mas eu assumo que quem não tem dados vira média. Está clara a diferença agora? Entendi. Então, Ou eu posso fazer fio NA 0, onde tudo que é NaN vira 0. Porque os NaN agora vieram 0. Independente se é numérico ou não. Ah, tá. Eu posso colocar tudo com a mediana também, né? Agora, quando tirar a mediana, você tem que... Oi? Eu posso colocar qualquer coisa nesse fio NA dentro desse atributo aí que você passou? Eu posso colocar uma palavra, alguma coisa, ou só... Pode, mas como assim, se eu passo uma série, eu vou fazer o NaN do ano ser 2009, o NaN da posição ser 48, o NaN das semanas. Aqui vai ser por coluna, certo? Se eu passo um valor, vai ser o mesmo para todas as colunas. Tem diferença? Sim. Vai substituir tudo pelo que eu passei. Todos os NaN pelo que eu passei. Sim, mas, por exemplo, se eu quiser passar vamos supor, por algum motivo, uma string vazio, por algum motivo, aí em tudo que tem NaN, então eu consigo. Isso. Tudo 12. Né? Ok. Mas qual é o problema disso? Né? Você acabou de mudar o tipo dos seus dados. Então, mas tudo virou objeto. Coisas que eram inteiros viraram strings. Você fez um fio com um string, né? Ah, tá. Ok, entendi. Tá. Mais dúvidas? Tá, então ok. Uma última coisa que eu queria comentar também era sobre aquele notebook 6 de probabilidade, que lá tinha muitos plots. E tinha uns plots lá que tinha, assim, entre aspas, simples, 2 pontos. Aquilo ali faz uma reta de pontinhos? Por que era 2? Tem vários. Pode ir descendo. Pode ir, pode. Aí, ó. Aí. Olha lá, na terceira linha ali tem 2 pontinhos, tá vendo? Tá, isso é o tipo, isso é o estilo. Traço é azul. Traço é essa verdinha aqui. 2 pontos é essa laranjinha aqui. Traço ponto é essa rosinha. Entendeu? Isso é o estilo da linha. Ah, tá. Tá, ok. Porque aí eu sei exatamente, não só pela cor, mas pelo formato, qual é cada linha.
E a gente já colocando assim, ela já assume que é um gráfico de linhas, assim? O plot, por padrão, assume que é um gráfico de linhas. Mas se eu fizer, por exemplo... Se eu fizer, por exemplo, aqui... Deixa eu copiar aqui esse código exemplo aqui. Eu gosto de jogar um estilo já mais prontinho. Desculpa aí, gente. Eu sei que tem um grupo para entrevista, né? Já passou aqui, né? PLT. Certo? Se eu peço PLT, eu tenho que ligar no tá? Tem que ligar aqui no fóssil. Se eu faço PLT.flow, xlnt.ln20, y igual a x desses dois, mt, x, y. O plot padrão é uma reta, certo? Mas eu posso fazer também normal. Tá um ruídozinho aqui, tá? O plot padrão é uma reta. Mas eu posso botar para ser uma bolinha, entendeu? Entendi. Eu posso botar para ser um triângulo. Para ser um hexágono. Para ser um diamante, né? É só mudar esse parâmetro, né? Eu posso fazer para ser uma linha pontilhada. Ou para ser uma linha ponto. Ou para ser dois pontos. Tá claro agora? Tá, e o tamanho do gráfico, ele é definido por padrão pela quantidade de elementos que ele está no gráfico, ou a gente Não, pode... eu boto um padrão aqui em cima. Eu boto meio que um padrão aqui em cima, né? É meio que forço esse 1610 nos meus notebooks, né? Até não sei porque não tava, né? eu rodei um notebook, tava rodando, eles começaram a rodar tudo pequenininho os gráficos, não sei, sabe por quê? É porque a ordem que roda esses comandos impacta, sabe? A ordem dos comandos muda. Mas isso aqui configura para 1610. Eu fiz assim porque é mais fácil. Vocês podem fazer o seguinte, que é plot.subplots. Aí você bota aqui fit size igual a... Mas aí o mapa do mais chato, né? Jesus. Aqui eu acabei de criar um plot de tamanho 20 por 20 com a chamada plot.subplots. Qual é o problema disso? Agora eu não uso plt.plot, agora eu uso ax.plot, x, vírgula y. Né? Nesse eixo, ou nessa figura, plot x e y. Se eu fizer um plot 2 por 2, eu fiz um plot 2 por 2. Né? Você pode fazer por figura, mas aqui eu prefiro deixar um tamanho grande para a matéria, que renderiza bem no site também. Né? Não, Alguém levantou a mão. Entendi, obrigado. Quem levantou a mão foi... Fui eu, professor. E a Garaú, vai. Professor, voltando um pouquinho, talvez eu tenha falado isso logo no início, quando eu não tinha conseguido entrar, é o seguinte, sobre a questão dos grupos do trabalho final. O meu grupo, nós estamos, na verdade, nesse momento com um trio, e aí a gente foi tentar recrutar mais um integrante, e a gente observou, nós fomos abordados por 3 duplas, e a gente observou que tem muitas duplas perdidas, vamos dizer assim, e a gente queria saber do senhor como dirimir esse problema. Vai poder ter um grupo com maior número, o senhor vai quebrar, o senhor mesmo vai fazer? Como é que vai ser feito 5, isso? Ok, 2, ok, 1 eu queria evitar. Tá, então até 5, então, igual nesse caso, a gente, por exemplo, podemos aceitar uma dupla no nosso grupo, né? Pode. Beleza, professor, ótimo, obrigado. Mais alguma dúvida? Eu só não quero que fique um número muito destoante, né? Na verdade, 2 também seria pouco, mas às vezes os alunos pedem para ser menos, eu aceito. Mas assim, só pode ser um número muito pequeno. Mais alguma dúvida? Nem muito grande. Não? Tá, então é isso, gente. Assim, a gente se vê daqui a um mês, com menos atrasos.
Vou postar as coisas que restam. Obrigado pela dica de visualização, que está faltando também. Deixa eu ver. Dúvidas, postem no Moodle, entende? Algumas dúvidas, como falaram aqui, essa dúvida do N ainda no Zoom, entende? Às vezes no Moodle funciona melhor, que eu tenho que lembrar da aula, eu nem lembrava que eu tinha ouvido a aula. Mas não tenho vergonha de fazer no Moodle, que é bom que ajude todo mundo também. Corrigir a sala de aula, projetos obrigatórios agora. Obrigado, entende? Um grupo que eu vou entrevistar, me dá 5 minutinhos para beber uma água, e eu vou aqui para a sala de aula e eu faço a entrevista com vocês. Tranquilo, gente? Beleza, obrigado, professor. Até mais a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sim, gente, qualquer crítica aos vídeos, podem falar, viu? Ou no chat ou no canto. Aí, bom.